Você aceitaria decidir quem vive e quem morre, se isso significasse salvar a pessoa que você mais ama? Dean Winchester aceitou esse desafio, mas no final ele descobriu que salvar uma única vida pode condenar dezenas de outras vidas. E talvez essa seja uma das maiores lições que Supernatural ensinou para a gente. Seja muito bem-vindo ao Conversa de Maratonista e hoje vamos analisar um episódio que, na minha opinião, está facilmente entre os melhores da sexta temporada. Aqui, Dean Winchester precisa assumir o papel da própria morte durante 24 horas para recuperar a alma de Sam. Mas o que parecia apenas uma missão acaba se transformando em uma lição que muda completamente sua forma de enxergar o destino. Depois que Sam voltou da jaula de Lucifer, ele não voltou completamente. Seu corpo estava ali, mas sua alma continuava presa ao inferno, sem sentimentos, sem culpas e sem medo. Sam se tornou praticamente uma máquina de caçar monstro. Enquanto muita gente poderia enxergar isso como uma vantagem, Dean sabia que aquele não era mais o seu irmão. E disposto a fazer qualquer coisa para trazê-lo de volta, Dean procura o Dr. Robert, um antigo conhecido de John Winchester. Só que o plano dele é completamente insano. Dean pede para morrer por alguns minutos. Tudo isso apenas para conseguir conversar com uma entidade capaz de fazer o impossível, a própria morte. Assim que sua alma deixa o seu corpo, Dean invoca Tessa. Mas antes mesmo que ela possa responder, a morte aparece. Dean então faz um pedido completamente impossível. Ele quer recuperar a alma de Sam e também a de seu outro irmão Adam. Mas a resposta da morte mostra que ela nunca age por emoção. Dean precisa escolher apenas uma alma. Mesmo sabendo que Adam continuará preso na jaula, Dean escolhe a alma de Sam. Só que a morte impõe uma condição. Durante 24 horas, Dean terá que ser a própria morte. Ele deverá tocar cada pessoa que estiver em sua lista, sem questionar, sem mudar o destino. E existe apenas uma regra: se ele retirar o anel, o acordo termina. Enquanto Dean inicia sua missão, Sam decide fazer exatamente ao contrário. Ele não quer sua alma de volta. Na cabeça dele, voltar a sentir culpa, medo e lembrar do inferno seria muito pior do que continuar daquele jeito. Por isso, ele procura Baltazar. O anjo oferece um feitiço capaz de impedir o retorno da sua alma. Mas existe um preço. Sam precisa matar alguém que represente seu pai. Como John Winchester está morto, só sobra Bob Singer. E é aqui que percebemos o quanto Sam mudou. Ele não sente remorso, não demonstra dúvida. Existe apenas um objetivo. E Bob passa a lutar pela própria vida contra alguém que considera um filho. Enquanto tudo isso acontece, Dean acompanha Tessa ceifando almas. No começo tudo parece simples, um assaltante, um homem que sofre um infarto, mas então chega um momento que muda completamente o rumo desse episódio. Uma garota de apenas 12 anos. Dean simplesmente não consegue acertar aquela morte. Ele acredita que pode mudar o destino, então decide poupá-la. Naquele instante parece que ele tomou a melhor decisão. A menina sobrevive, os médicos comemoram. Só que poucos minutos depois, tudo começa a desmoronar. A enfermeira que deveria continuar trabalhando vai embora mais cedo. No caminho sofre um acidente fatal, o marido dela entra em desespero, embriagado, quase provoca uma tragédia envolvendo dezenas de pessoas. Tudo isso porque Dean resolve salvar apenas uma criança. E é justamente aqui que esse episódio deixa de ser apenas mais uma história de Supernatural. Na minha opinião, essa é uma das maiores lições de toda a série. Dean passa anos tentando salvar Sam, não importa o preço, não importa quem ele precise enfrentar, mas a morte mostra que toda decisão cobra um preço. Quando Dean salva uma pessoa, outra acaba morrendo. Quando ele tenta alterar o destino, o universo encontra outra forma de restabelecer o equilíbrio. Não porque a morte seja cruel, mas porque ela representa algo muito maior. Ela representa a ordem natural de toda a vida. E talvez essa seja a maior diferença entre Dean e a morte. Dean salva as pessoas porque ama. A morte mantém o equilíbrio porque alguém precisa fazer isso. Depois de ver todas aquelas consequências, Dean finalmente entende: não existe escolha perfeita. Ele volta ao hospital e aceita cumprir seu papel. É uma cena muito pesada, porque pela primeira vez, Dean entende que nem sempre salvar alguém significa fazer a coisa certa. Enquanto Dean aprende essa lição, Sam finalmente encontra Bob e tenta matá-lo sem emoção e sem hesitação. Por sorte, Dean chega a tempo de impedir a tragédia. Os dois conseguem prender Sam, mas sabem que aquilo não será o suficiente. Então a morte aparece novamente. Dean acredita que perdeu a aposta. Afinal, ele retirou o anel antes de 24 horas. Só que a morte revela que aquele nunca foi o verdadeiro teste. Ela apenas queria mostrar
a Jean uma lição. Por isso, mesmo sem obrigação, a morte decide cumprir sua promessa. Ela entra na sala onde Sam está preso e devolve sua alma. Antes disso, cria uma barreira em sua mente para esconder todas as lembranças da jaula, mas deixa um aviso: nunca deixe essa barreira cair, porque se isso acontecer, as consequências serão devastadoras. Na minha opinião, esse é um dos episódios mais inteligentes da sexta temporada, porque ele não fala apenas sobre recuperar a alma de Sam, ele fala sobre responsabilidades, sobre aceitar que ninguém consegue salvar todo mundo e sobre entender que cada escolha tem uma consequência. Durante anos, Jean sempre acreditou que existia uma forma de vencer, sempre existia um jeito de salvar Sam, mas a morte mostra algo que ele nunca quis aceitar. Algumas coisas simplesmente fazem parte da ordem natural, e toda vez que alguém tenta quebrar essa ordem, o universo encontra uma maneira de cobrar essa dívida. É como se a própria morte dissesse para Jean: você pode salvar o seu irmão, mas nunca pense que essa escolha será gratuita. E é justamente essa mensagem que transforma esse episódio em muito mais do que uma simples missão de Supernatural. Ele nos lembra que até os maiores heróis têm limites, e que às vezes a decisão mais difícil não é lutar contra a morte, é aceitar que nem tudo pode ser salvo. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. O que vocês acharam desse episódio? Se vocês gostou do vídeo, pessoal, eu vou deixar um outro episódio de Supernatural, um episódio que realmente destruiu Sam. Então eu vou deixar no card aí, clica aí se vocês gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.